Tive a oportunidade uma vez de... Eu tenho um amigo pastor na cidade de Penha, e esse amigo pastor, quando ele ainda não era pastor, ele participou de uma célula que eu tinha com o pastor Maico, na minha casa, isso no ano de 2004, há 21 anos atrás. Né? E hoje esse camarada é pastor, está fugindo agora o nome dele, e tem uma igreja muito linda na cidade de Penha, né? Lá na terra do Beto Carreiro World. E um tempo atrás eu dei oportunidade para ele pregar na igreja do Ministério Vinho das Águas em Nova Trento. E na ocasião, eu acessando o Instagram do ministério dele, né? Eles têm um coral, né, um coral de jovens, muito lindo, coral de jovens na igreja deles. E naquela ocasião, quando ele esteve pregando no nosso ministério, eu acessando o Instagram do ministério deles, o coral de jovens tinha gravado uma música ao vivo, né? Enfim, no culto, né? Cantando essa música, exatamente essa música que eu acabei de cantar, né? Ó, quão lindo esse nome é. E uma coisa é você tocar essa música aqui com violãozinho, né? Pastor Cristo, né? Que nem tem aquele vozeirão todo, né? Eu canto, eu me considero um adorador, né? Não me considero um cantor, né? Agora, minha esposa tem uma voz linda e maravilhosa. Ela ali já é chave, nota 1000, né? Mas enfim, essa música cantada pelo coral, ensaiado, afinado, assim, com a glória de Deus, né? Porque a glória de Deus estava naquele lugar quando eles gravaram. É de estremecer, assim, realmente fantástica e poderosa a letra dessa música, né? Porque, como diz a Bíblia, né, o nome de Jesus todo joelho se dobrará. Né? Tem um livro chamado O Nome de Jesus. Eu tenho esse livro lá em casa, mas eu confesso que eu não li ele todo, né? Mas esse livro é um best-seller, né, de Kenneth Hagin, um grande homem de Deus, né, que foi usado nos Estados Unidos. Ele já está com o Senhor, mas esse homem ele deixou um legado incrível. É um cara que ministrou muito sobre fé, e ele deixou vários livros escritos. Eu tive a oportunidade de ler um dos livros dele, chamado A Autoridade do Crente, e os livros dele são fantásticos, né? E esse livro, O Nome de Jesus, ele fala, né, sobre o poder que há no nome de Jesus. Se a igreja soubesse o poder que há nesse nome, né, a gente às vezes usa esse nome, né, quando a Bíblia diz, né, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, está um pouco ligado a isso, né? A gente usar o nome de Jesus às vezes de uma maneira assim meio que, sabe, usar por usar, né? E esse nome, né, ele é um nome sobre todo nome. Ele é uma espécie de chave, uma senha, que se você usar com autoridade, sabendo usar, os demônios têm que obedecer. Que você não, quando vai, por exemplo, expulsar um demônio, fazer uma libertação, você não está indo no seu nome, você está indo no nome que é sobre todo nome. Então o demônio tem que obedecer. Né? A enfermidade tem que retroceder. Então, quando eu uso com fé, a enfermidade vai embora, o demônio sai, o milagre acontece. É porque muitos de nós não temos noção do poder que há nesse nome. Por isso que não acontece tantos milagres como deveriam acontecer. Né? Graças a Deus, em muitos lugares Deus tem operado milagres. Em muitos milagres. Se você, em muitos lugares, né? Se a gente for começar a acompanhar a internet e assistir, presenciar cultos em outros países, lugares onde estão acontecendo avivamento, Deus está trabalhando 24 horas por dia em tudo que é lugar. Né? Então eu vi um vídeo essa semana ali de um culto na Nigéria lá, 6 da manhã, igreja lotada, né? Lotada, abarrotada. Né? Então Deus está agindo na terra. Né? E onde houver um homem de fé, uma mulher de fé, que tenha coragem de usar esse nome com fé, a enfermidade precisa retroceder, o demônio tem que sair, e a situação econômica também pode mudar, tudo pode acontecer. Né? Porque tudo é possível que crê. Né? Então que a gente guarde
Se eu não fosse falar mais nada aqui hoje à noite, que eu nem comecei a pregar ainda, né? Mas se eu não fosse falar mais nada, guarda isso. Né? Guarda isso. Né? Porque essa informação ela é preciosa. Né? O nome de Jesus ele não é um nome comum. Né? Ele é um nome que está acima de todo nome. E o nosso cérebro talvez demora um pouco para cair a ficha. Né? Mas à medida que vai caindo a ficha, que a gente vai entendendo que esse nome não é um nome comum. É um nome que ele está acima de todo nome. Ele é um nome que tem poder nesse nome. Se eu usar, crendo, com autoridade, esse nome ele é como uma espécie de armamento poderoso que Deus colocou na minha mão para usar quando eu precisar usar. Né? Porque tem hora que a gente precisa usar. E se a gente usar e souber usar, vai dar o resultado que a gente precisa no momento que precisa. Né? E o Senhor sabe do que eu estou falando. Né? Então, mais do que usar a nossa força física em alguns momentos que a gente gostaria de usar a força física, diante de algumas demandas que surgem, né? Nós cristãos não podemos usar a força física. Né? Nós temos que usar o poder que Deus nos deu espiritual. Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, né, que a nossa luta não é contra pessoas de carne e de sangue, mas a nossa luta é contra principados, potestades e os poderes do mal nas regiões celestiais. Então a nossa guerra ela é totalmente espiritual. Né? Todos aqui já sabem, né, que ontem uma pessoa completamente fora de si, né, completamente fora de si, entrou na rua da casa dos meus pais e com tantos carros estacionados, uma rua que deve ter mais de 200 metros de extensão, né? Tranquilo que tem mais de 200 metros, né? E com tantos carros estacionados ao longo da rua, o camarada resolveu, com uma corrente, né, destruir, acertar o meu carro, o carro do meu irmão, pastor Maico, e o carro de um outro irmão que também era cristão, né? Todos os outros carros que talvez não eram de cristãos não foram atingidos, mas exatamente os carros onde eram cristãos, dois pastores e um outro irmão que frequenta a igreja e tal, foi onde ele resolveu atingir. Né? Então a gente entende que a gente está no meio de uma guerra espiritual. Né? E o inimigo, não a pessoa em si, ele é só um instrumento. Né? Mas o que age por trás de pessoas, muitas vezes, é o nosso adversário. Principalmente pessoas que dão legalidade para que ele possa ter acesso a elas. Né? Então, a gente nunca pode esquecer. O nosso adversário não é físico, não é humano. O nosso adversário ele é espiritual. Então, eu sempre digo, pastor Cristo, eu não tenho inimigos. Não tenho. Se alguém quiser se tornar meu inimigo, tudo bem, fique à vontade, mas eu não quero ter inimigo nenhum. Né? Como diz a palavra de Deus, no que depender de vós, tenham paz com todos. Essa é a minha filosofia de vida. No que depender de vós, tenham paz com todos. Eu procuro viver em paz com todo mundo. Sei que não vou conseguir. Né? Por quê? Porque quem prega o evangelho, quem anda na contramão do mundo, quem obedece a Cristo, segue o caminho de Cristo, tu vai mais cedo ou mais tarde arranjar algum tipo de adversário. Mas nós não podemos perder a consciência jamais, que o nosso adversário ele é espiritual. Embora que alguma pessoa em carne e osso possa ser usada para nos atingir, para nos ferir, para nos magoar, né? Ou até mesmo para depredar um patrimônio, né? Como aconteceu, ainda assim, a nossa luta é espiritual. Né? E quando a gente entende isso, isso faz toda a diferença. Né? Então, eu começo a olhar o mundo e as pessoas de um outro jeito. Né? A gente não pode, não deve ter pena de ninguém, porque a pena não é um sentimento bíblico. Né? Deus não quer que a gente tenha pena de uma pessoa que está até muitas vezes na mão do inimigo, né? como uma espécie de fantoche, né? Uma espécie de marionete. Mas misericórdia, sim. Misericórdia, compaixão, Deus deseja que a gente tenha. Então, eu creio que Deus espera que nós, como cristãos, filhos de Deus,
possamos nos compadecer, né, de pessoas assim que são escravas, né? Tem muitas pessoas que são literalmente escravas, elas estão na mão do inimigo, são verdadeiras marionetes, o inimigo faz delas o que quer, e Deus espera o quê? Que eu termine de botar essas pessoas no inferno? Não. Deus espera que eu tire um tempo de oração para orar por essas pessoas. Que Deus tenha misericórdia, assim como um dia Deus teve misericórdia de nós, né? Porque se não fosse a graça de Deus, nós nem estaríamos aqui, né? Mas Deus, de alguma maneira, usando alguém, ou através de alguma estratégia de uma igreja, ou de um convite, ou até mesmo de um cônjuge, no meu caso eu estava apaixonado quando comecei a igreja, ir numa igreja evangélica, queria conhecer a minha futura namorada, e para conhecer ela tive que, né, converter. Então, a verdade é que de alguma maneira um dia Deus nos alcançou. E assim como Deus teve misericórdia e nos alcançou, nós temos que usar essa mesma misericórdia, empatia, compaixão para interceder, clamar, se colocar na brecha por aqueles que ainda não tiveram esse privilégio, né? E muitos ainda completamente na mão do inimigo, literalmente e totalmente, né? Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, o Evangelho de Lucas. De Lucas, né? Em homenagem ao Lucas, né? Já abri Lucas. É isso aí. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Vou encostar aqui também. Mais quentinho. 15. Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Parábola, uma passagem muito conhecida, né? Passagem clássica. Opa! 11 em diante. Tá ali do ladinho do Pedro, aí precisa acompanhar junto. Problema nisso, não chega. Ah, é? Se eu manda pra Deus. Mas enfim, vamos lá então. Eu Mas no ouvido. Eu sempre leio para todo mundo ouvir. Né? Eu também sou do ouvido também. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado do teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela. E pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo quando voltou e chegou perto de casa. Ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado,
porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, estava com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar este bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Amém. Queria dizer essa palavra, né? Parábola muito conhecida, né? Tradicionalmente conhecida como a parábola do filho pródigo, né? E aqui hoje, quando Deus me deu a inspiração de compartilhar essa palavra com vocês, veio forte no meu coração aqui quando eu estava lendo, né? Coincidentemente, ou decidentemente, ontem nós todos comemoramos o Dia dos Pais, né? E eu quero gastar um pouquinho de tempo aqui nessa noite para falar do grande amor do Pai. Não de pais terrenos, né? Mas agora do Pai Celestial. Né? Uma das coisas que Jesus veio revelar foi o Pai. Até então a religião conhecia Jesus, né? A religião conhecia Deus como o grande eu sou, né? O Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, né? O Jeová Rafá, o Senhor que sara, o Senhor que cura. Eles conheciam o grande El Shaddai, né? O Deus Todo-Poderoso. Então a religião e os religiosos conheciam Deus como alguém que realmente tem todo o poder e é o Todo-Poderoso, o Deus Supremo sobre tudo e sobre todos. E, ok, ele é tudo isso. Mas Jesus se preocupou em revelar o Pai. Né? Foi Jesus que ensinou a oração do Pai. Pai nosso que estás no céu, né? Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, como temos perdoado aqueles que têm nos ofendido. Então Jesus se preocupou em revelar Deus como Pai. E ele mesmo, numa conversa com um discípulo chamado Filipe, que tinha interesse de conhecer o Pai, de se aproximar do Pai, Jesus então revela para aquele discípulo, né? Filipe, você não sabe, há tanto tempo eu caminho com você. Você não sabia que quem vê a mim vê o Pai? E ali, Jesus ele se revela também como alguém que manifestava o Pai. Alguém que era a exata imagem do Pai. Ao ponto de que se alguém olhasse para Jesus, viria nele a imagem do Pai, né, encarnada na pessoa do Filho. Né? Então Jesus e o Pai, Jesus chega a dizer, né, no Evangelho de João 17, que ele e o Pai são um. Né? Eles são um em essência. Né? Eles têm as mesmas características, o mesmo comportamento, a mesma fé, o mesmo poder, a mesma autoridade. Né? Embora que Jesus, quando tomou a forma de homem, ele acabou decidindo não usar o poder que ele tinha como Deus. Aqui na terra Jesus se fez homem. Né? Em nenhum momento você vai ver ele se comportando como um Deus, né? Usando o poder dele de Deus para estar fazendo alguma coisa no sentido de colocar Deus à prova. Né? Como no caso lá quando o Satanás levou ele em cima do monte e disse, ó, lança-te daqui abaixo, que está escrito lá no Salmo 91, que aos teus anjos dará ordem para que você não tropece em pedra alguma. Não, esse tipo de poder, para fazer esse tipo de acrobacia espiritual, para tentar impressionar os religiosos, Jesus nunca fez isso. Né? Ele, pelo contrário, disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Agora, usar a autoridade dele
para curar os enfermos e para fazer o bem, isso ele fez o tempo todo. Né? Agora, não fugindo aqui da mensagem, como eu falava, Jesus veio revelar o Pai. Né? E aqui numa parábola contada pelo próprio Jesus, essa parábola que eu acabei de contar, né? Ela é uma sequência de outras parábolas. Se a gente for começar a ler no capítulo 15 de Lucas, a gente vai ver que Jesus vai falar da parábola da dracma perdida, ele fala da ovelha perdida, e depois então ele fala do filho que se perdeu. Então, uma sequência de 3 parábolas, onde todas as 3 parábolas ele fala de coisas que se perderam. Né? Primeiro ele fala de uma dracma, que era uma espécie de indumentária, não, melhor dizendo, uma joia, uma joia que as mulheres usavam, era uma recordação de casamento. A mulher usava um colar com várias dracmas, que eram moedas, né? Elas usavam aquilo no dia do casamento. E aqui uma mulher acabou perdendo uma dracma de seu colar. E aquilo tinha um valor totalmente sentimental. E a parábola vai falar sobre essa dracma que se perdeu, né? Que a mulher acende a luz, pega uma vassoura e vai varrer até achar a dracma. Depois ele fala de um pastor que tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu. Então ele deixa 99 no aprisco e ele sai em busca daquela que está perdida. E na sequência, então, ele vai falar de um pai que tinha 2 filhos. E o mais jovem, né, pede a parte da sua herança, pediu antes da hora, nem tinha chegado a hora ainda dele ter direito à herança, ele quis antecipar o tempo, né? E ele foi lá e pediu, pai, olha, eu queria que o senhor pudesse antecipar para mim a minha herança, né? É mais ou menos como aquele pessoal, aqueles os irmãozinhos, né, que não está dando muito certo na empresa, ele vai tentar fazer acordo com o patrão, né? Tentar burlar a lei, né? Para conseguir o seguro-desemprego. E aí o camarada arruma um outro emprego na sequência, pede pro patrão deixar a carteira dele free, né? Para ele poder receber o seguro-desemprego e o salário, né? Da nova empresa que ele está trabalhando, né? Isso para um cristão não combina, né? E aqui é o famoso jeitinho brasileiro, né? Nós estamos no país onde todo mundo quer dar o jeitinho, né? E aqui o camarada quis antecipar a herança dele. E o pior, o pai consentiu. Né? E o pai então reparte os bens entre os 2. Né? O pai reparte com aquele que pede para sair e o filho que ficou. E poucos dias depois, o filho mais jovem, né, ele ajuntando tudo, partiu. Ele foi para uma terra longínqua. E lá ele desperdiça todos os bens, né, e começa a viver uma vida dissoluta. Ou seja, aprontar todas. E depois que ele gasta tudo, que ele torra toda a grana, toda a herança, para piorar a situação, acontece uma grande fome, um período de escassez, lá na terra onde ele foi habitar. Né? E aí então ele começa a padecer necessidade. Gastou todo o dinheiro, vem uma crise na cidade onde ele está morando, na terra onde ele está morando, e aí então ele chega ao ponto de ir até um cidadão daquela terra, provavelmente pediu um emprego, né? E o camarada então consegue um emprego para ele, de cuidar de porcos, apacentar porcos. E ele chega no nível de desejar comer a comida dos porcos, de encher o estômago com a comida dos porcos. Mas mesmo nesse nível de humilhação, ninguém lhe dava nada. De quem lembrou? Oi? De quem que ele lembrou dele? Então, lembrou de Deus. Pai, né? Quando ele chegou nesse ponto, ninguém lhe dava nada, nesse ponto de humilhação, de dor, de sofrimento, de escassez, aí a Bíblia diz que então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome.
no momento da dor, ele lembrou do pai. Ele lembrou que ele tinha um pai, que ele podia contar com o pai, né? Geralmente, muitos de nós, né, precisamos às vezes chegar no fundo do poço para reconhecer que a gente precisa do Pai Celestial, que a gente precisa se voltar para Deus, precisa reconhecer que alguma coisa está errada. Tem uma música da pastora Ludmila Feber, né? Eu estava honrando ela domingo no culto. A letra da música diz, né? Quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso. Quando a gente está vivendo um momento da nossa vida que as coisas parecem que está estranho. Está estranho, a coisa não está indo, está meio que enrolado, a coisa está meio, sabe? Meio barra, meio tijolo, está meio que uma névoa, está meio estranho. Nesses momentos eu tenho que parar tudo e buscar a Deus. Se eu perceber em algum momento da minha vida que a coisa está estranha, eu paro tudo. Eu pego a minha bicicleta, vou para o interior, eu saio agora que eu sou legendário, então saio para caminhar, né? Boto meu tênis e vou. Lá tem umas ruas bem desertas lá perto de casa e saio para caminhar. E vou conversar com Deus, ficar sozinho com Deus, né? Ou tem gente que gosta na madrugada, sai na madrugada fora buscar a face de Deus. Eu não posso, diante do momento de dúvida, o momento de dor, o momento de escassez, o momento de névoa, de neblina, de cerração, a coisa está meio esquisita, continuar tocando meu barco, continuar avançando, continuar acelerando. Não, eu preciso parar. Preciso parar. Preciso fazer uma pausa e me voltar para Deus, né? E buscar, saber o que está acontecendo. Porque Deus tem respostas para nós, né? Deus tem respostas para nós. E aqui foi o que ele fez. Ele caiu em si. Ele pensou, poxa, os trabalhadores, os empregados do meu pai, eles têm abundância de pão. Tem fartura de pão. Ontem eu preguei, né, que Jesus veio para dar vida com abundância. Aqui o empregado do pai está dizendo que o empregado, não é nem o filho, o empregado tem abundância, né? Então, vamos trazer para a realidade, né? Se o empregado tem abundância, imagina o filho, né? Se o empregado tem abundância, para o filho vai ter abundância em dobro, né? Porque essa é uma característica do nosso pai. Ele é um pai abundante. Ele é um pai abastado. Ele tem abundância para nós. Tem até para o empregado. Tem até para o trabalhador. E naquela hora ali, no momento da dificuldade, ele lembrou, poxa, o meu pai, até os empregados, até os trabalhadores, até os servos do meu pai, até eles têm abundância de pão. E eu aqui. E é nessa hora então que ele decidiu na mente dele, né? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servos. Então levantou-se e foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, o seu pai o viu, se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor túnica e vista-o com ela. Ponde-lhe um anel na mão, sandália nos pés, traze um bezerro cevado, matamos, comamos e alegremos, pois esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Essa passagem aqui ela é fantástica, né? Essa passagem, esse trecho que eu acabei de ler, ele fala do grande amor do Pai. Eu vi uma mensagem que está até na internet, né, de um grupo musical que gravou uma música. E nesse CD, agora não é mais CD, né? Mas nessa música tem a ministração de um pastor também, que ele prega sobre essa palavra. E ali aquele pastor, aquele irmão que está pregando, ele fala, né? Quem é o verdadeiro pródigo aqui dessa passagem? Né? Porque a palavra pródigo, pesquisa para nós aí, significado da palavra pródigo, Lucas. Põe aí, rapidinho. Significado da palavra pródigo.
Pródigo significa abastado, né? Vamos ver se o Lucas acha ali. Significado da palavra pródigo, o que diz aí? Dicionário, pródigo, que dissipa seus bens, que gasta mais do que o necessário, gastador, esbanjador, predundar. Esbanjador, olha só. Pródigo significa esbanjador, né? Que gasta mais do que o necessário, né? E o pastor ali na mensagem ele falava: quem é o verdadeiro pródigo dessa mensagem? Será que o verdadeiro pródigo é o filho que esbanjou seus bens e gastou tudo? E aí o pastor diz: não, nessa passagem o verdadeiro pródigo é o pai. O verdadeiro esbanjador aqui é o pai. Ele esbanjou amor, ele esbanjou perdão, ele esbanjou misericórdia, ele esbanjou graça. Que essa é a característica do pai. Nós, ontem, diante daquela situação ali, quando aquele vândalo destruiu os nossos automóveis, né? Um ímpio comum, o que ele ia fazer? Ele ia pegar um pedaço de pau e ia espancar o cara, né? Antes da polícia chegar, né? Mas não é isso que a gente aprende com Jesus, né? Com Jesus, a gente tem que ter misericórdia. Aquela pessoa está fora de si, né? E assim é o Pai. O Pai, ele é cheio de amor e de perdão. Nós, que somos todos pecadores, né? Merecíamos o castigo eterno. Merecíamos a condenação eterna. Porque o salário do pecado, eu falei ontem à noite, né? O salário do pecado é a morte. Mas o que o Pai decidiu fazer? O Pai decidiu sacrificar o Filho no nosso lugar. O que o Pai fez? Não, o Lucas merece a condenação eterna. O Nunes merece a condenação eterna. O Christian e o Pedro merecem a condenação eterna. Mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou colocar o meu filho para sacrificar no lugar deles, para que eles não sejam condenados, para que eles sejam perdoados e eles têm direito a viver e ainda viver bem, uma vida abundante. E os discípulos de Jesus, naquele tempo que ele foi crucificado, se eles tivessem coragem ali de guerrear ali, será que haveria uma grande guerra ali, naquele exato momento? De uma certa forma pode ser até que teve, né? Porque Pedro ele puxou a orelha e cortou a... Perdão, não, mas, tipo, não... puxou a espada e cortou a orelha do soldado. Não, né? tipo, para não deixarem crucificar Jesus? Será que... Não, Jesus não ia deixar. Não ia deixar porque ele é não ia deixar porque ele veio para isso, né? Ele veio para isso. Ele já havia instruído, né? Quando antes, os 3 anos que ele teve aqui na Terra, no tempo que ele passou com os discípulos, ele explicou para os discípulos, né? Para que ele veio? Ele veio para morrer. Né? Tanto é que quando Jesus estava próximo de ir para Jerusalém, ele chega para Pedro e diz: Pedro, é o seguinte, Pedro tinha acabado de ter uma revelação, né, que ele era o Filho de Deus, né? E aí Jesus diz para Pedro: Pedro, agora, hoje eu estou pregando para Lucas e para Pedro, e para Nunes também, né? Ô Pedro, agora é necessário que eu vou para Jerusalém e lá eu vou cair na mão dos líderes religiosos, eu vou ser machucado, eu vou ser preso e depois vou ser crucificado. E aí Pedro disse: não, nada disso, eu não vou deixar que isso te aconteça. Não vou deixar. E o que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Tu me serve como pedra de tropeço. Né? Para trás de mim. Repreendeu o capeta que estava na vida do Pedro. Por quê? Porque Jesus veio para morrer. Né? Ele veio para morrer. Então ninguém ia conseguir impedir. Né? Por isso que alguns dizem assim: quem crucificou Jesus? Foram os romanos ou foram os judeus? Né? Não foi nem romano nem judeu, foi o pai. E para ele falar isso, para o Pedro já sabia então? Oi? Para ele falar isso para Pedro nesse momento, Pedro ele já tinha sido instruído. Ele já sabia. Ele já sabia, só que quando a coisa chegou realmente o momento dele ser crucificado, estava chegando a hora, Pedro naquele momento ele não queria aceitar, entendeu? Mas ele já sabia. Mas ele já sabia, porque Jesus já vinha instruindo eles. Para que Jesus veio? Se eles sabiam que Jesus era o Messias, e eles sabiam, porque o próprio Pedro ali confessa que Jesus era o Cristo, ele devia saber muito bem para que o Cristo veio. O Cristo veio para morrer no lugar deles. Por isso que ele repreendeu, né? Então, por isso que ele repreendeu. Né? Porque Jesus precisava morrer, ninguém podia impedir. Né?
aquilo que ele veio fazer. Inclusive até Jesus pediu, né? Na hora lá do... Se puder tirar de mim assim. Ali ele falou para o pai, né? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Né? Então, amados, então esse é o grande amor do pai. Né? O amor do pai é um amor sacrificial. Né? E no caso, ele sacrificou o que ele tinha de mais especial no nosso lugar. Ele sacrificou Jesus no nosso lugar, para que ele não precisasse sacrificar nós. Né? Então esse é o verdadeiro pródigo, é o pai. Né? O pai que esbanja amor, né? Esbanja misericórdia. E aqui um exemplo, né? Um exemplo fantástico. Né? Poxa, o filho mal mostrou frutos de arrependimento. Né? Porque na lógica humana, vamos trazer para a realidade do dia de hoje, não, vamos agora botar essa pessoa sob um período de 90 dias de observação. Vamos colocar, se fosse um caso de igreja, né? Vamos colocar a pessoa 90 dias sob observação, vamos ver se ela realmente se arrependeu, vamos ver se ela mudou de vida, vamos ver se realmente tem frutos, né, dignos de arrependimento, e aí depois a gente vai dar alguma oportunidade para essa pessoa, vamos fazer uma festinha, mas daqui a 90 dias a gente vai fazer aí vamos fazer um pão com corte, né, uma garrafinha de Coca-Cola, para comemorar, porque depois de 90 dias a gente viu que não, realmente teve mudança, né? Na lógica humana é assim que ia acontecer, né? Mas o pai, ele nem esperou, primeiro, que ele nem esperou o filho chegar. Quando ele viu de longe, ele já saiu desesperado correndo para abraçar o filho. Abraçou, beijou, né? E aí quando o filho diz, pai, eu pequei contra o céu e contra a terra, o filho não precisou demonstrar, né, atitudes, né, frutos, né? O filho só falou com a boca. Falou com a boca, pai, eu estou arrependido, eu pequei, eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Foi suficiente. Uma única frase do filho confessando que ele tinha pecado, demonstrando arrependimento, foi suficiente. Aí o pai disse, olha, então, se é que é assim, estás arrependido, estás de volta, então é o seguinte, manda trazer depressa, né, a melhor roupa, não é nem a roupa qualquer, melhor, para vestir ele. Coloca um anel, né, vestes novas, coloca um anel, fala de autoridade, dá autoridade para ele. Sandália nos pés, ou seja, devolvendo. Sandália na Bíblia fala de pregação do Evangelho. Oh, quão formosos são os pés daquele que anuncia o Evangelho da paz. Né? Os calçados do Evangelho da paz, a Bíblia fala lá em Efésios 6, né? Na armadura que a gente usa para lutar. Então, ali o pai devolve para ele a autoridade de pregar, né, a palavra, a sandália nos pés. E ainda manda fazer uma festa para comer e se alegrar. Então esse é o verdadeiro pródigo, o pai. Né? O Pai nosso que está no céu. Né? Que ele esbanjou amor e misericórdia. Na lógica humana, talvez poucos pais teriam essa mesma atitude, né? E aqui a gente vê um personagem aqui entrando em cena que é o filho mais velho, né? O filho mais velho, Ciumeira. que deveria se alegrar, poxa, meu irmão estava perdido, meu irmão estava caído, o meu irmão foi embora, aprontou todas, torrou toda a grana, acabou com a herança, mas agora se arrependeu, voltou para casa, está arrependido, está pedindo uma chance, né? Ele deveria, poxa, é meu irmão, né? Está querendo uma chance para recomeçar, vou estender a mão para ele também. Mas aí onde que veio a ciumeira, como disse o Pedro, né? Quando voltou, chegou perto de casa, que ele ouviu a música, ouviu o barulho da festa, mandou chamar os criados e perguntou, o que está acontecendo aí? Olha, é o seguinte, o teu irmão voltou para casa, teu pai resolveu fazer uma festa para ele. Nessa hora a Bíblia diz que ele se indignou e nem queria entrar em casa. Aí novamente o pai entra em cena. Então o pai saiu e foi bater um papo com ele.
Mas ele respondeu ao seu pai: olha, há tanto tempo que eu te sirvo, sem nunca transgredir o mandamento, ou seja, eu nunca pisei no tomate, eu nunca fiz nada de errado. E tu nunca me desse um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Aí esse teu filho aí, já não era, nem era irmão mais, né? Não é nem mais irmão, agora é teu filho, né? Esse teu filho aí desperdiçou teus bens com meretrizes, com prostitutas, né? E tu manda fazer uma festa para ele? Manda matar um bezerro para ele? Como assim? Se fosse o Levi, meu filho, que é especialista em usar a palavra como assim, né? Como assim, papai? Como assim? Então respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Ou seja, em outras palavras, todos os meus cabritos são teus. Se tu tivesse falado comigo antes, tu queria que eu matasse um cabrito para ti, poxa, eu já teria te matado faz tempo. Mas quando é que tu pediu? A Bíblia diz pedir e dar-se usar, né? Às vezes tem coisas que a gente quer e a gente nem pediu ainda, né? Para o Pai. O Pai aqui, que representa o Pai Celestial, ele estava esperando o filho pedir, o filho nunca pediu. Aí ficou enciumado porque o irmão ganhou, né? Às vezes, nós estamos reclamando de coisas que a gente nem chegou a pedir para Deus ainda. Ou a gente duvida que Deus vai nos dar se a gente pedir. Às vezes a gente subestima a capacidade de Deus. A gente pensa assim, principalmente se você já passou por muitos desafios, está há muito tempo na caminhada e teve algumas experiências negativas de repente, aí você vai daqui a pouco até meio que duvidando do amor de Deus, né? Vai começando a meio que limitar. Mas Deus nessa noite está nos lembrando. O amor dele é incondicional. Ele mesmo disse, por intermédio de Jesus: pedi e dá-se-vos-á, buscais e encontrareis, né? Batei e abri-se-vos-á. Então ele que pede para pedir. E lá no Evangelho de João, Jesus disse: me peçam para que a alegria de vocês seja completa. Então, a gente ministrou na escola de fundamentos sobre a alegria. Deus tem uma alegria completa para nós. Ele tem uma alegria completa. Só que essa alegria eu vou precisar insistir. Vou precisar bater. Tem coisas que Deus vai me dar instantaneamente. E tem outras que às vezes até envolvem uma batalha espiritual, né? Então eu preciso perseverar em oração. Por isso que a Bíblia diz também no Evangelho de Lucas, né? Ele vai contar uma parábola no capítulo 18 sobre o dever de orar sempre, né? Eu preciso perseverar em oração. Preciso perseverar. Que aquilo, se Deus entender que é hora dele me entregar algo que eu preciso, ele vai me dar. Se ele não der, é porque não é o momento. Mas isso ninguém tem impedido de pedir, né? Ninguém tem impedido de pedir. Aqui esse filho provavelmente nunca tinha pedido. Mas quando ele viu o irmão dele ganhar, aí ele ficou todo enciumadinho, né? E o pai continua dizendo: era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui o pai ainda dá uma explicação para o irmão mais velho, né? É justo a gente fazer uma festa para comemorar, né? Porque afinal de contas, teu irmão estava perdido, ele podia ter até morrido, né? Podia acontecer alguma coisa com ele ruim lá, podia ter tirado a vida dele. E ele está vivo, então vamos nos alegrar, vamos comemorar, vamos festejar, porque o teu irmão está vivo, né? Então, amados, essa passagem é uma das passagens clássicas na Bíblia que mostra quão grande, é claro, é evidente que Jesus falava por parábolas para nos ensinar lições, e é evidente que esse pai aqui, ele está falando do Pai Celestial, né? Esse pai aqui é uma figura do Pai Celestial. O Pai que está sempre de braços abertos, que sempre vai estar disposto a nos dar uma nova chance, né? Como o Léo estava lembrando, o pastor Léo, né? Semana passada, uma outra passagem bíblica que eu já preguei aqui, daquela mulher adúltera, né, que pecou. Jesus disse, né? Ninguém te condenou, eu também não te condeno, né?
mas agora vai e não peques mais. Né? Porque até biblicamente, a palavra adúltera vem, ou adúltero, vem de uma raiz que significa aquele que adulterou algo. Né? Adulterou alguma coisa. Então adulterar não é só trair o seu cônjuge, por exemplo, com uma outra mulher. Adulterar, biblicamente, todas as vezes que eu me prostituir contra Deus, eu pecar contra Deus, eu estou me prostituindo, eu estou adulterando o padrão original que Deus criou para mim. Qual é o padrão original que Deus criou para mim? Deus criou o padrão, Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Então esse é o padrão original. Deus é santo e Ele criou filhos que devem ser santos, ou seja, separado. A palavra santo significa separado para uso exclusivo de Deus. Então Deus nos criou para ser separado para Ele. E nesse processo de separação precisa andar na linha. Porque Deus nunca pecou e nunca vai pecar. Então, quando eu saio da linha, eu estou adulterando. Né? Adulterar não é só ir para a cama com outra mulher. Adulterar é quebrar um princípio. Adulterar é fugir do propósito original de Deus para a minha vida. Então, todo mundo é adúltero. Né? Se for olhar por essa perspectiva. Por isso que Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ali ninguém teve coragem. Né? Porque todos, em algum momento, já tinham pisado no tomate. Aí Jesus diz então: mas agora vá e não peques mais. Né? Não peques mais para que não suceda coisa pior. Deus, Ele não quer que a gente peque, porque Ele sabe que todo pecado, por mais que Ele vai nos perdoar, todo pecado vai gerar uma consequência. E a consequência Deus não tira. Né? Deus perdoa o nosso pecado, mas a consequência Deus faz questão de deixar para que a gente abra o olho, para que a gente fique ligado e não volte a cometer o mesmo erro. Porque dependendo da minha permanência no mesmo erro, eu posso ter consequências maiores ainda. Então Deus já criou a consequência que é para a gente acordar e não voltar a cair no mesmo pecado. Né? Porque, principalmente, a Bíblia diz que quem muito é dado, muito é cobrado. Então, quanto mais eu conheço, mais cobrado eu serei. Né? Agora, o Pai é um Pai de amor. O Pai está o tempo todo disposto a perdoar. O Pai está o tempo todo de braços abertos para nos receber. O Pai nunca nos lança fora. O Pai nunca nos rejeita. Nunca. E nunca vai nos rejeitar. Né? Amém? Mas Ele deixou princípios. O que é a lei? Né? A palavra lei parece uma palavra chata, né? Mas a lei, sabe o que é a lei? A lei é um muro de proteção. Né? A lei, quando Deus criou a lei, lá dada por Moisés, Ele criou um muro de proteção. O que é um muro de proteção? O pai diz para o filho: filho, 10 horas eu te quero em casa. Não é? O cara é novo ainda demais, não tem idade para ficar por aí na rua depois das 10, então o pai vai lá, é uma criança muitas vezes, o pai vai, ou um adolescente, no máximo 10 horas eu te quero em casa. O que é isso? O pai botou uma lei. Né? Ou seja, ele botou um muro de proteção para que aquele filho não se prejudique. A mesma coisa, quando Deus criou a lei, Ele criou vários princípios para nos proteger. Se eu fico dentro daquele muro ali, dentro daqueles princípios, eu estou guardado, eu estou protegido. É uma concha de segurança. Né? É um muro de segurança. E o que é isso? Isso é amor. Né? O Pai é um Pai de amor. Ele criou a lei para nos proteger, não criou a lei para nos prejudicar. Né? Vou dar um exemplo bem prático aqui para vocês. Né? Embora nós não temos o hábito, né, de guardar o sábado à moda antiga, né, mas está na Bíblia que Deus criou o mandamento do sábado também como uma forma de nos proteger. De que forma? Da seguinte maneira: se você trabalhar 6 dias na semana, eu gostaria que você, um dia, pelo menos, você pare para descansar. E de preferência, se você puder juntar o útil ao agradável, nesse dia do descanso, busque a minha face. Né? Vai me cultuar. Né? E nessa sexta-feira de tardinha,
eu recebi um WhatsApp de uma irmã que ela mandou exatamente o texto de sábado, né? De guardar o sábado. E coincidentemente, sábado, coincidentemente, ou coincidentemente, ultimamente tem sido o único dia que eu consigo realmente parar para descansar. Geralmente é o único dia que eu consigo. Porque segunda a sexta tem que acordar cedo todo dia para levar as crianças na escola, né? Domingo de manhã, agora voltou a escola de fundamentos, a gente dá aula lá em Tijucas de 15 em 15 dias. Então também tem que acordar cedo, né? Então o único dia que eu posso dormir um pouquinho mais é o sábado. Então o sábado agora virou o meu dia de descanso. Oficialmente, né? Então, até nisso Deus guarda a gente, né? Ó, Deus usa uma pessoa para mandar lá uma mensagem, descansa pelo menos hoje, dá uma descansadinha aí, descansa um pouquinho mais, né? Porque depois os outros dias da semana, ó, é pauleira, vamos para cima. Mas amém, queridos, eu quero parar por aqui e lembrar a todos vocês nessa noite, né, que Deus é Pai, né? E embora alguns de nós aqui talvez, alguns aqui pode ser que nunca tiveram um pai presente, pode ser alguém aqui que se decepcionou profundamente com o seu pai, pode ser que alguém aqui tenha um pai que pisou na bola totalmente com você, né? Mas independente de como foi os nossos pais, o meu está vivo ainda, né? E é uma bênção. Tem seus defeitos, tem suas dificuldades, tem suas limitações, como todo pai tem, né? Mas só que procurou sempre ser uma pessoa honesta, procurou ser uma pessoa íntegra, procurou dar um bom testemunho, nunca deixou faltar nada para nós, criou 4 filhos, né? Nós sempre tivemos comida para comer, roupa para vestir, trabalho também no próprio trabalho, na empresa do meu pai, na sapataria que ele tinha, né? Eu fui modelista de calçado da empresa do meu pai, trabalhei ali na sapataria do meu pai, em todas as áreas dentro da sapataria, e sempre foi um bom pai, né? Sempre foi um bom pai, pai nunca nos bateu assim para nos espancar, né? Chegou a bater algumas vezes assim para deixar umas marquinhas vermelhas no bumbum, né? E nas pernas quando a gente tentava fugir, né? Varinha da marmela. Mas necessário, né? E graças a algumas cintadas que eu e meus irmãos levamos, hoje estão todos os 4 no caminho do Senhor, né? 4 filhos homens, todos 4 pastores, né? Então, por quê? Porque tivemos um bom pai, tivemos uma boa mãe, né? Que deixou valores, deixou princípios, souberam nos educar com as suas limitações. Então, eu louvo a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe também. Mas ninguém se compara a Deus, né? O verdadeiro pai, o pai perfeito, é um só. E como eu falava ontem à noite no culto, né? Às vezes a gente espera tanto da figura do pai terreno, ou até mesmo a gente vê nos nossos pastores, né, uma figura de pai espiritual. E me considero um pai espiritual. Vocês podem contar comigo quando precisarem, né? Mas nós nunca podemos esquecer que o verdadeiro pai, insubstituível, que está 24 horas disponível, que nunca vai nos decepcionar, nunca vai falhar com a gente, nunca vai nos desapontar, esse é o Pai Celestial. E 24 horas por dia, se você precisar dele, se você invocar o nome dele, se você pedir ajuda dele, ele nunca vai negar. Nunca. Amém? Amém. Ele vai estar sempre pronto, disponível para nos socorrer, né? E Deus, se você buscá-lo de todo o coração, ele se revela a nós. Ele é um Deus que fala, ele responde oração. E não tem nada mais fantástico, né, de que poder receber um abraço do Pai, receber uma palavra do Pai. Eu vou dar só um exemplo aqui bem rapidinho para vocês, porque a gente precisa terminar. Das centenas de exemplos que eu poderia dar, eu vou dar um exemplo da voz do Pai. Eu me lembro que um dia eu tinha cometido algum erro, talvez no ministério, né? A gente, como quando é pastor jovem, a gente comete muitos erros, né? E eu me lembro que um dia eu cometi um erro, eu acho que era um erro ministerial. Eu estava muito arrasado, eu fui para a igreja orar,
fechei as portas lá e fiquei orando, botei um CD. E eu comecei a orar e clamar a Deus por misericórdia. Eu estava com uma sensação assim que Deus não ia me perdoar, né? Ou que Ele ia demorar um tempo para me perdoar, porque eu tinha, sei lá, eu tinha cometido algum erro. E eu sempre fui uma pessoa, eu tinha muito problema com perfeccionismo, eu me cobrava muito de mim. Então quando eu errava, eu custava me perdoar. Isso é orgulho, né? Mas eu demorava para me perdoar, né? E Deus, sabendo da minha dificuldade, que Ele sabia do meu orgulho, da minha dificuldade de me perdoar, eu me lembro de uma das experiências que eu tive, né? De eu estar orando na igreja e eu já tinha, acho que talvez, pedido uns 50 perdão para Deus de algum erro. Às vezes que eu estou falando aqui, erro, às vezes bobagem, né? Coisa que a gente acontece, né? Mas eu sempre me cobrei muito de mim. E eu dobrar o joelho e eu nem começar a falar, e o Espírito Santo, né, que também é Deus, né, falar comigo assim quase que de maneira audível. Filho, eu já te perdoei. Eu já te perdoei. Então quando você escuta Deus falar com você, uma frase como essa, audível, né, no momento daquele que você está se sentindo um verme, está se sentindo um lixo, está se sentindo um carrapato, né, porque afinal de contas você pecou, você pisou no tomate com alguém, decepcionou alguém, e aí você está ali, poxa, eu realmente não tem jeito para mim, né? Errei de novo, né? E aí você escuta Deus dizendo, filho, eu já te perdoei, né? Então, esse é o Pai, né? A palavra nem chegou na língua, ele já sabe tudo que a gente pensa. Então, eu ia abrir a boca para pedir perdão, eu disse, filho, eu já te perdoei, já está perdoado. Agora vá, não peques mais, né? Mas ele já nos perdoou muitas vezes. Antes da gente abrir a boca, ele lê o coração. Então, quando há um arrependimento verdadeiro, e aqui eu quero crer, né, que esse pai que tinha intimidade com o filho, que conhecia o filho, quando ele viu as palavras do filho dizendo, pai, me perdoa, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado filho. Eu creio que esse pai aqui, ele viu a sinceridade do filho. Ele viu que o pai conhece o filho, né? Ele viu se o filho estava falando da boca para fora, ele viu se o filho estava falando de verdade, ou se ele estava ali com chantagem emocional. Né? O pai viu que não era chantagem emocional, era real. O filho estava arrependido. E por isso que ele mandou, então, coloca a roupa nova dele, coloca um anel no dedo dele, né? Traz lá uma sandália e vamos fazer uma festa. Amém? Amém. Então nunca esqueça, né, que nós temos um pai maravilhoso, que nunca vai desistir de nós. Nunca. Né? Perante a Bíblia, só existe um único pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Né? Hoje eu não vou pregar mais sobre isso, mas blasfemar contra o Espírito Santo, de uma maneira muito resumida, né, é quase que a mesma coisa do que negar a Deus. Né? Você negar a Deus, se você rejeitar a Deus, perante a Bíblia, se você rejeitar a Deus, como que você vai ser salvo? Não tem como. Né? Nunca mais vai ser salvo. Se você rejeitar a Deus, não tem como ser salvo. Porque a única maneira de ser salvo é aceitando a Deus e o seu projeto de salvação, que é a vida do Filho. Né? Se eu rejeitar isso, né? Ali no caso da Bíblia... Mas daí, se o cara se arrepender, não... É um negócio bem... Eu sei, né, quer dizer, me arrependi de que 10 anos eu conheci realmente que existia Deus. Mas me arrependi que há 10 anos atrás eu rejeitei Deus. Eu acho que Deus... você falar de Quando há, biblicamente, quando há arrependimento genuíno, né, sempre há o perdão de Deus. Né? Mas a Bíblia, Jesus disse, a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. Né? Agora, esse assunto é um assunto bem complexo, né? Bem complexo. Que a pessoa pode, tipo, há 10 anos atrás eu era totalmente rebelde. Porque e tem bastante... Uma coisa a pessoa falar... Não acredita em Deus. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Então, se uma pessoa falar algo na ignorância, ele não sabe o que está falando, falou da boca para fora, que nem essa pessoa ontem, né, que alcoolizada destruiu os automóveis, né? Ele estava fora de si. Então, Deus, ele sabe ler, né? Agora, uma pessoa que nem eu, por exemplo, hoje, estou em sã consciência, sou um pastor, conheço a palavra de Deus, e eu resolvo blasfemar contra o Espírito Santo, eu acho que isso é aí eu creio que nesse caso, realmente... Né?
Eu acho que nesse caso, acho que é para as pessoas que já conhecem, né? Eu acho que Exatamente. Porque ali no caso, quando Jesus falou isso, ele estava falando para os líderes religiosos que atribuíram, quando Jesus estava fazendo a libertação de uma pessoa, ele atribuiu aquele exorcismo, vamos dizer assim, que Jesus estava fazendo aquilo usando o poder dos demônios. Não estava usando o poder do Espírito Santo. Ele estava usando o poder dos demônios. Ou seja, eles estavam atribuindo o milagre que Jesus fez a uma atuação demoníaca. E foi aonde que Jesus então explica: quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Em outras palavras, estava chamando Jesus de endemoniado, né? Mas amém? Nesse assunto a gente continua no próximo capítulo. Da Paixão de Cristo lá, né? Tem o cara lá que diz que o Jesus expulsa o nome de demônios, coisas assim, né? Que vão lá crucificar ele, né? Daí outro lá, não sei o que fala lá, ele chama ele de blasfêmia, né? Blasfêmia. Sim, É que exatamente. eles não tinham ele como Jesus, né? Como Deus. Eles tinham ele como um falso profeta. E o filho do filho do Zé e da Maria. Né? Filho do Zé e da Maria, carpinteiro. Né? Para eles não era ninguém. De Nazaré ainda, então, né? Eles estavam blasfemando. Eles chegaram a dizer, né? Tem uma passagem que diz, né? Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? O que pode vir de Nazaré? Ou seja, o cara de Nazaré, filho do Zé e da Maria, então, carpinteiro, então não tinha, era uma pessoa comum. Né? Jesus, se ele viesse hoje, ele é uma pessoa comum. Não tinha nada de espetacular, né? E é onde que os caras não conseguiram acreditar. Os 30 anos que ele viveu. Sim, 33. 33, mas será que ele rodou o mundo ou não? Não. Ele ficou só lá? Jesus não rodou o mundo. Jesus viveu só naquela região de Judéia, Samaria, Jerusalém ali, Israel, ao redor ali naquela. Jesus não foi uma pessoa que não saiu para outro país assim. Nunca foi para outro continente, não. Foi para os Estados Unidos. O único que viajou, né, e por tudo que é lugar foi o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo fez inúmeras viagens missionárias, mas Jesus não. Jesus Mas sempre na época ficou. era um mundo só, né? Era um mundo só, tipo um país só, acho que não tinha essa divisão, né? Não, já tinha, né? Já tinha divisão de países? Já tinha, sim. Claro que tem. Já tinha, sim. Algumas divisões já existiam, sim. Vamos orar, pessoal? Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos te dar graça, Pai, por essa mensagem, Pai. Nós ainda estamos, ó Pai, em clima do Dia dos Pais, Senhor. E nesse clima onde foi comemorado, Pai, o dia de celebração dos pais terrenos, dos pais biológicos, dos pais espirituais. Hoje, nesse dia de maneira especial, nós queremos celebrar o Pai Celestial. Queremos celebrar o Pai das luzes, Pai. Ô Senhor, a tua palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação, Pai. Nós queremos nessa noite celebrar o Pai das luzes. Queremos celebrar a Ti, ó Pai, que enviou o Seu Filho único para morrer em nosso lugar. Obrigado, Pai, por tamanho amor, Senhor. Obrigado por não desistir de nós, Pai. Obrigado por acreditar em nós. Assim como o Senhor, o Pai, ali na parábola, o Pai do Filho pródigo, esbanjou amor. Nós temos visto ao longo dos anos, Pai, quantas vezes o Senhor tem esbanjado amor na nossa direção, Pai. Nós realmente não somos dignos, nós reconhecemos que não somos dignos, não somos merecedores do Teu amor. Mas muito obrigado por nos amar, Senhor. Obrigado por acreditar em nós. Obrigado por não desistir de nós, Pai. Obrigado por investir em nós. Obrigado por nos proteger, por nos guardar, por nos dar livramentos, por prover as nossas necessidades. Obrigado, Senhor, por tamanho amor, Senhor. Nós queremos dar a Ti, na pessoa de Jesus,
toda a honra e toda a glória e todo o louvor nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Continua nos alcançando com a tua misericórdia, com a tua compaixão e guarda-nos de todo o mal, Senhor, para que possamos perseverar firmes até o fim contigo. Nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Amém. Amém, queridos. Glórias a Jesus.